Boa tarde. A depoente dessa tarde, senhora Maria Beatriz Abeia, relator José Eustáquio, demais membros da CPI, boa tarde à Escola do Legislativo da Câmara, Procuradoria e diretor da Câmara Municipal, nosso colega vereador Gladstone, boa tarde aos meios de comunicação, demais pessoas aqui presentes e boa tarde a toda a população de Patos de Minas. Boa tarde ao vereador, nosso colega vereador William de Campos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão. E, para darmos início, eu solicito ao vereador Mauri que faça uma oração, nós suplicando a presença de Deus, do Espírito Santo e de Nossa Senhora, para que acompanhem os trabalhos a serem desenvolvidos nessa tarde, que nós sejamos abençoados, iluminados e que todos nós, prestemos os melhores serviços à nossa população. Senhora presidente, colegas vereadores, nosso plenário, a ex-prefeita, ex-colega Beatriz, meu boa tarde. Pedir a Deus aí, que convocando todos de pé, que nos abençoe para que faça o nosso trabalho, que a população tanto espera um resultado satisfatório. Então vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é do conhecimento de todos, nós estamos reunidos nessa tarde para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 01-2021, instalada pela Câmara Municipal de Patos de Minas para investigar, elucidar e fiscalizar no prazo de 120 dias possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. Para agilizar os trabalhos, eu informo aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião de ontem, do dia 12 de junho de 2021, foi disponibilizada aos vereadores pela Diretoria de Junta Legislativa. Como todos receberam e tomaram já conhecimento, eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a leitura da ata. Sim, vereador Mauri. Não havendo manifestação, nem em contrário, eu declaro aprovada a ata do dia 12 de junho de 2021. Informo aos senhores vereadores e aos representantes que esta reunião destina-se a ouvir a senhora Maria Beatriz de Castro Alves Salvassi, a qual convido para fazer parte da mesa. Obrigada, ex-vereadora, ex-prefeita, pelo atendimento, à CPI. Ela até me informou ali agora mesmo que estava em viagem, interrompeu a viagem para dar a colaboração dela, mais uma vez, para o povo de Patos de Minas. Então, muito obrigada pela presença de Vossa Senhoria nesse momento. Seja bem-vinda. Solicita ao vereador Zé Eustáquio de Faria Júnior a fazer a leitura do termo de compromisso da senhora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos vereadores Gladstone William de Campos, que se encontram aqui presentes, a todos os colaboradores, servidores da Câmara Municipal de Patos de Minas, a imprensa, que vem fazendo um trabalho brilhante em relação à cobertura, né, de todos os fatos que ocorrem na Comissão Parlamentar de Inquérito, ao presidente da Câmara Municipal, Ezequiel, que se encontra aqui também, e aos demais presentes. Eu gostaria de ressaltar, presidente, que para não ocorrer como ocorreu ontem, todos que estejam, né, nesse estabelecimento usem, né, máscara e cumpram, né, todas as medidas sanitárias necessárias e orientadas pelos órgãos de saúde, né, não só municipais, mas estaduais, nacionais, mundiais, e ontem, para que não ocorra o que ocorreu ontem, de forma até desrespeitosa pelo depoente de ontem. Seja bem-vinda, Béia, né? Eu espero que a sua contribuição a essa CPI seja de grande valia. Esperamos realmente que Vossa Senhoria possa contribuir com os nossos trabalhos de forma muito responsável, não tenho dúvidas em relação a esse trabalho. Até peço licença, né, para, em vez de chamá-la de Maria Beatriz, chamá-la de Béia, conforme todos já conhecem. Bom, vou ler o termo de compromisso, conforme determinado pela presidente da comissão, vereadora professora Beth. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 01 de 2021, instalada pela Câmara Municipal de Patos de Minas para investigar, elucidar e fiscalizar, no prazo de 120 dias, possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. A depoente compromete-se, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sobre as penas da lei, dizer a verdade no que souber e que lhe for perguntado? Sim. Quero informar a todos que a depoente foi vice-prefeita de Patos de Minas em 2008, ano da assinatura do contrato entre o município e a Copasa, e prefeita de Patos de Minas na gestão 2009-2012. Para iniciar a oitiva propriamente dita, eu passo a palavra para o vereador relator José Eustáquio. Bom, Béia, todos nós sabemos que esse contrato foi assinado em 2008, né, na gestão do então prefeito Antônio do Vale, e um dos motivos de Vossa Senhoria estar aqui hoje é que era vice-prefeita na época e logo depois foi prefeita de Patos de Minas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: em dezembro de 2008, momento em que o contrato foi assinado, Vossa Senhoria era vice-prefeita, além de já eleita para o pleito que se iniciaria dias depois, e, consequentemente, já estava em período de transição. Sua equipe de transição já participava ativamente das atividades na prefeitura. Nesse contexto, Vossa Senhoria participou ativamente das tratativas e da assinatura do contrato? Bom, primeiro, boa tarde a todos, minha querida Beth, queridos vereadores, servidores dessa casa, imprensa, todos aqui da galeria. É um prazer estar aqui com vocês e espero ajudar no que for preciso, no que eu sei, passar por vocês. Não, vereador, eu não participei da assinatura do contrato. Apesar de eu ser vice-prefeita, não foi convocado nem a vice, e eu estava mesmo em transição,
E o que foi passado para nós foi só um genérico, o que passaram para a Câmara e também para as outras reuniões que tiveram nos bairros. Então, foi uma coisa bem genérica. Eu só fiquei sabendo disso depois que já tinham assinado o contrato pela imprensa, igual todo mundo da cidade ficou sabendo. Bom, o ex-prefeito Antônio do Vale ele disse que participou, sabe, de forma bem ativa, de todas as tratativas. Beia. Como? Ele disse que eu participei? Sim. Não participei, tanto é que, já que ele falou isso, então eu posso me defender. Ele queria que eu fosse vice dele de novo, e eu não fui, porque eu fui convidada pelo meu partido a ser candidata a prefeita, e eu aceitei. Então, ele ficou meio assim comigo, não pela amizade, gosto demais dele, adoro o Antônio do Vale, mas, por isso, eu não fui comunicada com nada. E ele não falou na nossa comissão de transição. Eu pedi para ele falar tudo que a gente tinha o direito de saber para ver o que a gente podia estar resolvendo. E foi feito, igual eu falei para vocês, uma coisa bem genérica, o que foi feito. Falou para a Câmara, falou para... Como é que fala? As reuniões que tiveram nos bairros para contar. Foi uma coisa bem assim. Tanto é que nós ficamos sabendo só depois que ele falou para a imprensa, aí sim que nós ficamos sabendo bem detalhadamente. Bé, mas a sua equipe de transição, ela teria que estar por dentro, né, de todas as tratativas, apesar, né, de você ter sido vice-prefeita na época, a sua equipe de transição deveria estar bem atenta a todas as tratativas. A pessoa que você indicou para a transição, que cuidava desses contratos, ela não lhe informou na época? Ninguém ficou sabendo. Esse contrato foi feito com a Copasa, com o Antônio, eu não sei nem qual secretário que ele levou, e isso foi assim, de portas fechadas. Ninguém foi comunicado, do mesmo jeito que aconteceu com a gente. Tanto é que os vereadores também só ficaram sabendo depois, como foi feito. Bom, com poucos dias de mandato, Vossa Senhoria enviou um ofício à Copasa apontando supostas nulidades do contrato, bem como um desequilíbrio, né, existente no mesmo. Na condição de vice-prefeita e de prefeita eleita em transição, Vossa Senhoria alertou o então prefeito Antônio dessas questões durante as tratativas para a assinatura do contrato? Não, porque eu não tive acesso a esse contrato, a assinatura desse contrato, entendeu? Então, quando eu ganhei, aí sim nós reunimos o meu secretariado, a equipe técnica, os engenheiros, e aí nós fomos ver como que era o contrato, porque aí nós recebemos o contrato. E fomos ver e tinha realmente muita coisa errada. Nós fomos até a Copasa em Belo Horizonte, com alguns secretários meus, a nossa equipe, e tentamos resolver muito o que é que podia ser feito, e a Copasa não aceitava, de forma alguma, a gente acabar com o contrato. Se acabasse, a gente teria que dar muito dinheiro, além dos 9 milhões, a gente ia ter que dar muitos milhões, porque o contrato ficou sendo um só, tanto de água e o tratamento e a coleta do esgoto, porque antes era só a água. Então, o Antônio do Vale reuniu ele em um só, então ficou só um contrato. Então, não teve jeito de a gente fazer. Além de ter ficado caríssimo, a gente não tinha dinheiro para fazer isso. E para pegar, para a prefeitura fazer, não tinha como também. A prefeitura não tinha estrutura para estar fazendo o esgoto e estar olhando a água da cidade. E já tinha muitas reclamações de esgotos entrando nas casas, sendo jogado nos rios, esgoto estourando nas ruas. Por quê? A estrutura do esgoto da cidade já tinha muitos anos. Então, a canalização era muito pequena, já estava toda destruída. Então, todo dia era uma coisa.
Então, não conseguimos fazer isso. A prefeitura não dava conta de fazer isso, então nós reunimos com o jurídico da prefeitura, os secretários da pasta e também os técnicos que entendiam disso, e nós fomos e achamos melhor continuar com a Copasa. Bom, ontem, no depoimento de ontem, nós ouvimos, né, o procurador da uma ação popular desde 2011 e tudo mais, e teve um momento que ele disse que era fácil, que é fácil, né? Ele vem falando isso, que é fácil essa rescisão, essa rescisão contratual do município com a Copasa. Em outro momento ele disse que é difícil, né? Como prefeita na época e após ter enviado, né, esse ofício à Copasa, apontando essas supostas nulidades, né, esse desequilíbrio contratual existente, Vossa Senhoria tentou rescindir esse contrato ou não? E teve, para não rescindir esse contrato, o município recebeu alguma verba para não desfazer desse contrato ou não? Teve isso? Olha, nós fomos lá com a minha equipe, igual eu te falei, e para romper o contrato, igual a gente estava propondo lá, se eles não mudassem, a gente tinha que devolver, além dos 9 milhões que o Antônio do Vale recebeu, a multa do contrato pelo rompimento do tratamento da água, que já existia na cidade há muito tempo, e fora um investimento urgente, tanto na rede de abastecimento de água, quanto na rede de esgoto e no tratamento de esgoto. Então, era muito dinheiro, e a prefeitura não tinha isso. E outra, a estrutura da prefeitura não conseguia fazer esse trabalho sozinho. Por mais gente que a gente colocasse lá, os servidores não tinham estrutura, a prefeitura, para fazer, como eu acho que não tem até hoje, a não ser que seja outra empresa. Bom, ontem ele falou que Vossa Senhoria não rompeu o contrato porque o município receberia 2 vantagens, e uma delas seria a verba para a construção da expansão ali da Avenida Fátima Porto, Avenida das Paineiras. Não, isso daí... Essa verba veio da Copasa ou veio do Estado de Minas Gerais? Não, isso daí, além dos 9 milhões que o Antônio do Vale recebeu, ele, na gestão dele ainda, ele pagou muitas coisas, a metade desse dinheiro, e o outro dinheiro, e o resto ficou no caixa da prefeitura, mas já dinheiro direcionado para pagar as coisas, entendeu? Eu, como prefeita, não pude fazer nada com esse dinheiro, porque ele já estava direcionado. Agora, quando nós fomos lá tentar acabar com o contrato, e nós vimos que não tinha jeito, nós apertamos a Copasa. E aí foi aí que eu consegui ganhar a continuação da Fátima Porto, que foi a Copasa que fez, o Mocambo, reestruturou o Mocambo, e a Lagoa Grande, arrumou a Lagoa Grande. Isso tudo por conta da Copasa. Então, é certo que a Copasa que custeou... Que custeou, Vossa Senhoria tem disse... um pedacinho só da Fátima Porto que ficou para a gente só asfaltar. Mas foi só um pedacinho, e aí foi com o dinheiro da prefeitura. Vossa Senhoria se recorda qual foi o valor desse investimento? Não me lembro na época, já tem mais de 12 anos, não lembro. Há pouco, Vossa Senhoria disse que para romper a multa era muito dinheiro. Qual que era esse valor na época? Não na sua lembro época? também. Ajuntando tudo era muita coisa e a prefeitura não dava conta. Hoje, isso tudo está nos anais da prefeitura. Atualmente, o presidente da Copasa esteve em Paços de Minas recentemente, né? E ele disse que atualmente qualquer conversa em rescisão contratual chegaria a valores aproximados de 350 milhões de reais. Se, em 2008, a Copasa efetuou o pagamento de 9 milhões para o município,
De onde Vossa Senhoria entende que chegaria nesse valor? Quais foram os investimentos da Copasa em tratamento de água, em coleta e tratamento de esgoto, que chegasse nesse valor de 350 milhões de reais? Eu pergunto isso a Vossa Senhoria porque Vossa Senhoria foi vice-prefeita, foi vereadora, e como vereadora, com certeza, né, exerceu sua função também de fiscalizar. Essa pergunta é muito importante para nós. Olha, números eu não sei. Eu só sei que, na época, era um investimento enorme que a gente ia ter que fazer. E eu coloquei uma comissão na Copasa para eles estarem acompanhando o trabalho da Copasa para ver o que é que se eles estavam cumprindo o contrato. Na minha gestão, eles estavam cumprindo o contrato até no finalzinho. Eu fiz uma comissão de engenheiros técnicos e eles acompanhavam todo mês, tinha reunião com a gente, sabe? Reunião com os técnicos, tanto da Copasa quanto da Prefeitura. E foi andando direitinho, até chegar mais ou menos no final do meu mandato, que eles já estavam bem, não estavam conseguindo fazer, e aí nós fomos na Copasa de novo, em Belo Horizonte, e conversamos lá com o presidente, e ele foi e falou que é por causa das licitações, por isso que estava atrasado, mas que já iam arrumar, e tanto é que eles arrumaram. Então, na minha administração, nos meus 4 anos, a Copasa cumpriu o contrato que foi negociado com o ex-prefeito Antônio do Vale. Bom, bem, mas na sua administração foi encaminhado um ofício à Copasa apontando várias nulidades contratuais e desequilíbrios. No final, mas no princípio, não. O trato que ele fez com o Antônio do Vale foi o trato que eles cumpriram. Tanto é que essa comissão tinha essa reunião todo mês e eles estavam cumprindo o trato no princípio. Só no finalzinho que eles estavam mais lentos, aí nós fomos lá e eles falaram que era por causa das licitações que estavam atrasadas, mas que ia arrumar tudo e tal. Tanto é que fizeram, arrumaram. Por que a Copasa foi contratada na época sem licitação? Você tem essa informação? Não. Eu acho que é porque ela já era da água. Então, aí o Antônio do Vale quis fazer, era um desejo do Antônio do Vale resolver o problema do esgoto da cidade, que realmente estava assim, horrível. Todo dia reclamação, o esgoto entrando nas casas, furando ruas, caindo água nos rios, entendeu? E aí, no Córrego do Munjolo. Então, era uma questão de honra para ele. Eu até tiro o chapéu para isso, porque é um caso muito difícil, sabe? E aí ele fez essa negociação. Não foi certo, porque foi sem falar para todo mundo qual foi a negociação, para a gente estudar, para a gente ajudar a ver se estava certo, se estava errado, mas isso era um desejo dele, sair da administração dele, arrumando pelo menos a água e o esgoto da cidade. Bom, aí vem outra questão, que eu pergunto justamente porque Vossa Senhoria era vice-prefeita na época. Em 2005, vocês assumiram o mandato de vocês, né, da gestão pública municipal, e o contrato com a Copasa já estava vencido. Por que foi, no fim, no apagar das luzes, com você já eleita prefeita de Patos de Minas, a assinatura do contrato e não foi resolvido antes, em 2005? Porque aí daria tempo de todas essas tratativas, de toda essa conversa. Porque até então quem fazia isso tudo era a prefeitura. E no final que ele foi vendo que a prefeitura não estava dando conta, que chegou a um ponto que estava incapaz da prefeitura conseguir. Aí é que ele fez que ele assinou o contrato com a Copasa. Que até então a prefeitura conseguia, mas depois o negócio foi só piorando, aí ele fez isso. Vamos lá. Ele nos disse, o Antônio do Vale, né, que foi prefeito na época,
ele nos disse que, à época, ele criou uma comissão, né, uma comissão especial que o assessorasse juridicamente, tecnicamente, para ele poder assinar o contrato com mais tranquilidade, né? Quem eram os membros dessa comissão? Eu não tenho conhecimento. Existiu essa Eu comissão? estou te falando que ele não passou nada para mim e nem para o Democratas, que era o nosso partido, e nem para a minha comissão de transição. Ele não passou isso para mim. Ele, assim, só para eu entender melhor, então ele fez um governo absoluto, ele não queria a participação da vice-prefeita nas tratativas? Eu não fui convidada para essas reuniões e da Copasa, não. Bom, ele nos disse ainda que ele foi pressionado, né, a assinar esse contrato. Inclusive, ele citou o governador do estado na época, o Aécio Neves. E se ele não assinasse aquele contrato naquele momento, o governo ia parar de enviar recursos para Patos de Minas. No seu governo, o governo do estado enviou recursos, continua enviando? Muito. No meu governo, graças a Deus, tanto o Aécio Neves quanto a Anastasia me ajudaram muito. Eu fiz mais de 200 obras. Obras pequenas, obras grandes, deixei dinheiro para creches, para posto de saúde, foram mais de 200 obras. E isso tudo com a ajuda do Anastasia, do Aécio Neves, do Elmiro, que era deputado, que me acompanhou em tudo, abriu as portas para mim, tanto no governo federal quanto no governo estadual. E outros deputados também. Então, essa pressão para assinar esse contrato realmente existiu? Porque senão... Eu não sei, não posso te falar, porque eu estou te falando, eu não participei do contrato da Copasa. Isso aí é com ele. Bom, o Elmiro, como deputado estadual, ele participou dessas tratativas desse contrato também? Não lembro também. Ou não? Bom, há pouco Vossa Senhoria disse que foi montado, né, um conselho, uma comissão que acompanhava os trabalhos da Copasa e que durante seu mandato a Copasa cumpriu, né, todas as tratativas. Quem fazia parte dessa comissão ou desse conselho? Eram os engenheiros da própria prefeitura. Eu lembro que era o Marcelo, o Marcos Alamir, que era meu secretário, e outros engenheiros que eu não lembro o nome. Já tem 12 anos, eu não lembro mais. Existe alguém da parte jurídica? Não, para acompanhar os trabalhos, para ir lá investigar e ver se estava saindo direitinho, nós fizemos essa equipe, mas de gente que entendia, para ver os elevados, tudo que a Copasa estava fazendo. Bom, essa comissão foi nomeada através de portaria, né? Só confirma para mim se eram o Ricardo Medina Coelho. É porque era secretário na época. Rogério Borges Vieira, Márcio André Alami, Marcelo Ferreira Rodrigues e o Aler Eustáquio Dias. Isso mesmo. Para comporem a comissão encarregada de acompanhar a gestão do contrato, programa, celebrado com o Estado de Minas Gerais, especialmente na fiscalização e acompanhamento dos recursos dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Uhum. Aí eram todos que entendiam. O Marcos Alamir, além de ser meu secretário, ele era advogado também. Uhum. Entendeu? E os outros eram secretários. Bom, essa comissão, após esse primeiro período, né, de gestão, algum momento eles recomendaram essa rescisão contratual? Essa comissão recomendou a romper o contrato com a Copasa? Não, é igual eu falei para vocês. Nós fomos para a Copasa bem no principinho para ver, ou acabava ou mudava o contrato. Mas aí nós conversamos muito lá na Copasa, eles foram assim, irresistíveis,
não mudava nada do contrato. Aí nós reunimos muito e foram noites e noites para resolver. Se a gente acabava com o contrato, mas aí como seria a prefeitura? Aí eram técnicos que nós perguntamos, e veio gente aqui para dar opinião para a gente, e aí nós vimos que não tinha, a prefeitura não tinha condições de pegar. Então, nós fomos e ficamos com a Copasa. Durante seu mandato, Béia, a Copasa foi notificada alguma vez de algum descumprimento contratual? Não me lembro. Eu acho, igual eu estou te falando, eles cumpriram tudo que estava no contrato, até quase no finalzinho. No finalzinho, quando eles estavam amolecendo, que estava faltando, nós pegamos uma comissão e fomos lá na Copasa de novo, exigimos, batemos o martelo, exigimos deles. Foi aí que eles falaram que é porque as licitações estavam demorando, por isso que estava lento. Mas logo depois eles foram agilizando e fazendo o trabalho deles direito. Então, vocês deram um voto de confiança para eles em relação a toda essa burocracia. O problema é que, até hoje, Béia, nós não temos o cumprimento total desse contrato, infelizmente. Pois é, mas durante os meus 4 anos, eles estavam seguindo corretamente. Bom, segundo o depoente de ontem, né, ele ele nos informou que o procurador-geral, na época do mandato de Vossa Senhoria, Dr. João Alfredo, né, competentíssimo, por sinal, ele emitiu esse parecer, né, apontando as nulidades. Realmente existiu esse parecer? Ou foi... Existiu, foi a hora que nós reunimos com o jurídico e com os técnicos e assentamos para ver o que a gente ia fazer. A gente continuava com a Copasa, não continuava, e aí nós fomos até lá, tentamos conversar com a presidência toda, com a diretoria toda, e aí depois assentamos aqui de novo, e aí vimos que não tinha condições da prefeitura pegar isso. Aí nós fomos e aceitamos ficar com a Copasa. Qual foi a medida mais enérgica que Vossa Senhoria, como gestora do município, tomou em relação à Copasa? Quando até então, eu estou repetindo isso toda vez, porque vocês estão achando que eles eram igual é hoje, e não eram, tá? Até então, eles estavam fazendo tudo que estava no contrato feito e assinado pelo Antônio do Vale e a Copasa. E no finalzinho, aí sim, quando eles amoleceram, nós fomos lá, eu, doutor João Alfredo, Marcos Alami, a equipe que entendia do assunto, para conversar. Fomos ultra rígidos e falamos que se eles não fizessem tudo do jeitinho que estava no contrato, aí sim a gente ia ver alguma coisa, fazer alguma coisa para que ou acabasse, mas não tinha jeito. Gente, a prefeitura não dava conta e não dá até hoje. Não dá, a prefeitura não dá conta de pegar esse trabalho. E isso mexe com vidas, é a saúde da população de 150 mil habitantes. Então, a gente tem que pensar e repensar muito antes de acabar com esse contrato. Bom, durante o mandato de Vossa Senhoria, o Plano Municipal de Saneamento ele foi revisto? Foi por essa equipe técnica que eu tinha que entendia do assunto. Vossa Senhoria se recorda quais eram as metas estabelecidas no plano de saneamento e no cronograma de execução de serviços foram cumpridos, né, durante o mandato de Vossa Senhoria? E quais não foram cumpridas? Na parte de saneamento? Isso. Foram cumpridas. Tudo que estava faltando no final, nós batemos o pé e aí eles foram e fizeram. Bom, Bé, tem uma ação popular, né, como eu disse anteriormente, ela foi proposta em 2011
com cerca de 11 mil autores, né? 2011, inclusive, Vossa Senhoria era, né, gestora municipal, era prefeita de Patos de Minas, com cerca de 11 mil autores, em desfavor da Copasa, né, em desfavor do município de Patos de Minas, do Estado de Minas Gerais, em desfavor do ex-prefeito Antônio do Vale e em desfavor de Vossa Senhoria também. E a senhora foi a única ré que não apresentou defesa nesse processo. Tem alguma estratégia, algum fundamento? Eu não me lembro disso. Olha, isso que você está falando é o do Pedro Lucas? Aquilo. O Pedro Lucas pegou esse mundo de assinaturas, ganhou política através disso, falou que ia mudar a Copasa e não conseguiu. O Ministério Público tentou, não conseguiu. Várias pessoas tentaram e não conseguiram. Então, todo mundo aí está vendo que não é fácil. O negócio não é brincadeira. Então, o rompimento com a Copasa é difícil? Na minha época era. E agora pode pegar outra licitação, de repente, mas eu acho é difícil sim. Mas é um contrato de 30 anos, um contrato extremamente bem amarrado. Mas se você fosse, posso te fazer uma pergunta? Se você fosse o prefeito, tivesse lá com quase na época acho que era quase 150 mil habitantes, nas suas mãos, a vida, saúde de todo mundo, e você chegasse a um ponto que todos os técnicos falando que a prefeitura não daria conta de fazer, o que você faria? Você continuava com a Copasa ou deixava a prefeitura e aí continuava como que está? A estrutura toda velha da cidade, tanto do esgoto quanto da água, caindo nos rios, caindo no Córrego Monjolo, nas casas das pessoas, nas ruas. O que você fazia? A Copasa era a única opção, bem? Na época era. Agora que está podendo fazer as licitações para entrar outras empresas. Ô, Béia, em relação a essa questão toda, eu achei interessante, né, Vossa Senhoria devolver essa pergunta. Desculpe, eu não sei nem se eu podia fazer isso. Mas eu tenho que falar, né, evidentemente, sem ser de forma alguma deselegante, mas justamente por os gestores anteriores que foram os responsáveis pela assinatura desse contrato, e esse contrato ser muito ruim para a população inteira, já teve aí ação popular gigante, vários gestores já tentaram rescindir, romper, já teve gente que fez política em cima disso, adoidado, sabe? Justamente por ter tantas reclamações, por ter tantos crimes ambientais que a gente viu por aí. Eu sei, acompanhei isso tudo. Por a população sofrer muito em relação a isso, que foi instaurada essa CPI. Sim, sim. A gente precisa entender o que de fato ocorreu e por que, né, que realmente foi dessa forma que tudo ocorreu. Né? Por que eu estava esperançoso com o depoimento de Vossa Senhoria? Porque eu entendo que eu pensava que Vossa Senhoria tivesse participado ativamente, que às vezes chegasse aqui e falasse, não, eu estava junto com o Antônio na hora que assinei aquele contrato, assinei não porque Vossa Senhoria não assinou, né? Mas junto com ele nós fizemos todas as tratativas, nós tínhamos uma assessoria por trás, porque é um contrato milionário que atinge Sim. cada cidadão de Patos de Minas. É um contrato por um tempo extenso demais, são 30 anos aí, né? E a responsabilidade, na época de vocês, hoje de todos nós que estamos aqui, amanhã serão outros gestores, nossa responsabilidade é enorme, né? E hoje a população sofre, né, com outros aditivos contratuais que houveram em 2018,
foi oferecido também ao Pedro em outra oportunidade. Hoje é uma das contas mais caras, né, da região. Sim, de eu água. acho Então, também. essa herança é muito ruim para todos nós. E essa CPI aqui, nós não temos o objetivo de descredibilizar ninguém, nós não queremos isso de forma alguma. O que nós queremos aqui? Nós queremos aqui apresentar um relatório muito responsável, um relatório muito técnico para as autoridades competentes, né, para o prefeito municipal de hoje, para ver se ele toma alguma providência em relação à Copasa, né, com fundamento, né, com argumentos necessários, ao Ministério Público, que também vem pelejando aí no decorrer dos anos em relação a esse problema, Uhum. e outras situações. Bom, só para... Não, então eu peço desculpa por estar decepcionando vocês, mas eu não podia falar mentira aqui, eu tenho que falar a verdade. Então, eu não fui convidada para fazer isso. Eu acho que você está achando que eu estou mentindo, né? Não, de forma alguma. Olha, eu não tenho vergonha de falar, eu não fui convidada a participar dessa negociação. Gostaria muito, porque eu estava com a minha equipe de transição, era o que eu queria para ver. Por quê? Porque eu que ia enfrentar os outros 4 anos, foi difícil, foi a população inteira revoltada, mas o que eu podia fazer? O negócio já tinha sido assinado, então não foi culpa minha. Eu sei que o Antônio quis fazer o bem da população, como diz ele, era um legado que ele queria deixar na administração dele, falando para arrumar o esgoto, que já estava uma coisa crítica na cidade. Mas, infelizmente, a negociação foi desse jeito. Sem perguntas por hora, presidente. Obrigado, relator Zé Eustáquio. Mas algum vereador da comissão quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? João? Com a palavra, vereador João Marra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator, todos os vereadores. Boa tarde, Beia Savassi. Tudo bem, boa tarde. A todos aqui que estão. Obrigada. Beia, durante essa final de mandato, né, do Antônio do Vale, quando você disse que não participou do contrato, você estava em transição, essa transição de mandato, ela iniciou no início ali de dezembro, quando foi assinado esse contrato, já estava no final de dezembro, e com isso não participou desse contrato a sua equipe de transição? Não participou. Quando o que nós pedimos para falar tudo o que estava acontecendo na prefeitura, inclusive a negociação com a Copasa, igual eu falei para vocês. Eles falaram para mim, igual para a nossa transição, igualzinho falaram para a Câmara e falaram também para as reuniões que tinham nos bairros. Uma coisa bem genérica. Foi só depois da assinatura do contrato que o prefeito falou para a imprensa é que nós ficamos sabendo. Você disse que durante o seu mandato vocês trabalharam aí junto à Copasa, que foi tudo, os atendimentos seria tudo ali, estaria completo da sua forma, mas quando vocês foram... Mas não é completo, presta atenção, tudo conforme estava no contrato, tá? Eles estavam fazendo todas as métodos que foi combinado com a Copasa no contrato. Tá, mas esse contrato foi assinado em 2008... No finalzinho de 2008. Você saiu em 2012. Logo depois eu ganhei, em 2009. Mas durante esse tempo nada foi feito em distritos? Foram cobrados essas pendências também para os distritos ou não? Os distritos iam ser depois que acabasse aqui na cidade.
Mas eles começaram a mexer alguma coisinha nos distritos. Na verdade, os distritos estão até hoje, 2021, parados, né? A Copasa realmente não... Veja aí um descumprimento de contrato, né? Se esse contrato se alega que estava sendo feito até no seu final de mandato, então os distritos não teve esse Mas amparo. é porque os distritos, primeiro ia ser aqui na cidade. O trabalho deles primeiro ia ser na cidade, para depois avançar até os distritos. Por hora, me sinto satisfeito. Obrigada, vereador. José. Vai você primeiro. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Boa tarde, Boa tarde. ex-prefeita Béia, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui, todos que de alguma maneira estão nos assistindo. Agradecer a sua presença aqui, falar que te admiro pela pessoa, Obrigada. pela simpatia que é conhecida aqui na cidade. E as perguntas que eu vou fazer aqui não são pessoais, né? Estou ocupando um cargo, fui eleito, fui confiado pelo povo e eu estou aqui no meu papel de te fazer as perguntas e fica à vontade para responder. A senhora era vice-prefeita, né, de 2005, na gestão 2005 a 2008, do prefeito Antônio Novalle, quando a assinatura do contrato da Copasa, certo? Certo. Qual era a função da vice-prefeita? Eu não tinha cargo certo. Eu tinha uma sala na prefeitura onde eu ajudava a atender as pessoas, ajudava a resolver alguma coisa, tipo na área rural, ir nas obras, investigar alguma coisa. Eu não tinha um cargo certo de secretária, de alguma coisa assim certa. Então, é como se fosse uma vereadora. Eu estava atendendo pessoas, ajudando a área rural, eu visitava várias pessoas, aí eu conversava com o prefeito, resolvia, entendeu? Então, o meu cargo de vice-prefeita não tinha secretaria. Sim, não tinha secretaria, mas quais eram as funções, principais funções que a senhora acha que deveria realizar? Não, eu não tinha secretaria, não consegui, não ganhei uma secretaria, mas eu não achei ruim, não, porque eu continuei a fazer meu trabalho. Eu atendia, eu ajudava as pessoas, ajudava as entidades, eu ia nas obras da prefeitura. Na ausência do prefeito, participava? Também, mas com o prefeito aqui, eu ia, visitava as creches, visitava as escolas, a área rural, via o que estava precisando, e aí automaticamente ia lá, pedia para ele, e ele fazia o que eu pedia. Tudo bem. Algumas perguntas, elas vão ser repetidas, como já foram feitas aqui pelos colegas, mas é importante para que a gente consiga manter uma linha de raciocínio, né, nas respostas e perguntas. A senhora, de alguma maneira, participou da assinatura do contrato com a Copasa? Não participei. Não participou. Hora nenhuma eu fui convidada. Em momento nenhum. Em momento a senhora não participou por ser isolada ou é porque não participou sei porque gosto demais do Antônio Novalle, amicíssimo meu, mas eu não fui convidada. Tá, só concluir a pergunta. A senhora não foi convidada porque ele isolou, achou que não deveria ter a participação da senhora ou porque a senhora achou que no cargo de vice-prefeita não teria necessidade de participar da assinatura desse contrato? Não, eu não achei nada, é porque realmente eu não fui convidada. Por isso que eu realmente até gostaria de ter participado das reuniões. A senhora não pediu para ser convidada para as reuniões, até porque no momento da assinatura, faltando poucos dias para a troca da gestão, a qual no momento a senhora já era a prefeita eleita, pessoal, baixa um pouquinho. Obrigado. Até o momento, a senhora, porque no momento da assinatura, a senhora era já a prefeita eleita, certo? E mesmo assim não conseguiu participar? Não consegui, não ainda pediu para participar? para que eles falassem para mim, para a comissão de transição, tudo o que estava acontecendo. Mas só que eles só falaram igual eu falei para vocês.
o genérico, igual falou aqui para a Câmara. Eu só fiquei sabendo quando o Antônio falou na imprensa como que era o contrato, o que foi lido, nós só ficamos sabendo através da imprensa. A senhora sabe informar se houve alguma reunião ou comissão formada para analisar o contrato? Não sei. A senhora participou de alguma reunião da comissão formada para analisar o contrato? Não. Por que a senhora não se insurgiu contra a assinatura desse contrato ou se insurgiu em relação ao contrato enquanto vice-prefeita, né? Eu volto a falar aqui mais uma vez que até então a senhora já era a candidata eleita, né, para a próxima gestão. A senhora em nenhum momento tentou parar esse contrato porque iria ser iniciado na sua gestão? Mas nós só ficamos sabendo disso no finalzinho, no apagar das luzes da prefeitura. Mesmo com toda, vamos dizer assim, contatos em BH que vocês tinham, Não, depois... tem ainda uma aproximação com o governo estadual, né, alguns outros políticos, que não sei se então senadores, deputados, mesmo assim não conseguiu ter acesso a esse contrato? Depois, quando eu assumi, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, foi juntar nossa equipe, reunimos, conversamos e fomos para Belo Horizonte para discutir com a Copasa. Apenas agora, a partir de então, 1º de janeiro que teve conhecimento? Foi, até então... Não, o conhecimento foi não, quando... O conhecimento do contrato, do teor. Porque até então, o Antônio, com a equipe que ele fez, que tinha resolvido tudo. Certo. Qual o motivo que levou o ex-prefeito a assinar o referido contrato? Não seria mais prudente deixar para a próxima legislatura? É igual eu falei aqui, ele queria deixar um legado. Eu acho que ele até tem razão. Uma das coisas que estava mais prejudicando o município era o esgoto. Então, ele quis resolver isso. De repente, ele não quis contar para ninguém, porque ele queria assumir a culpa sozinho, porque todo mundo ficou revoltado com isso na época. Então, de repente, ele queria assumir sozinho, não sei qual que era o que ele pensava. Mas o que ele queria era resolver o problema do esgoto. A senhora acredita que o ex-prefeito possa ter tido alguma vantagem pessoal ao assinar o referido contrato? Eu não acredito. Eu não sei, eu não estava lá, mas eu não acredito nisso, não. Ele queria mesmo era resolver o problema da cidade. Ele queria era o bem, da cidade. Ele queria o bem da população, porque estava uma coisa crítica, realmente. Certo. É comum, ao deixar o cargo, tomar decisões tão importantes que impactam a vida não só do prefeito, como de toda a cidade? É comum, ao final da gestão, tomar essas decisões? O meu caso, como prefeita, eu não fiz isso. Eu resolvi, tudo que foi resolvido, nós passamos para a população, passamos para o secretariado todo. Foi uma coisa assim, incomum. Eu acho que a gente está lá, mas não é a prefeita que vai resolver, somos todos. O que for bom para a população é que a gente fazia. Então, a gente sempre reunia, falava na imprensa o que a gente estava pensando em fazer. A senhora acredita que o ex-prefeito, querendo o bem da cidade, e depois blindando certas pessoas, ou isolando, não sei, para que, vamos dizer assim, que o prejuízo, as vaias, as críticas, não caíssem nos outros para sobrar para ele, a senhora acha que pode ter sido isso mesmo ou tem alguma outra explicação? Não sei qual a explicação que teria, mas o que eu sei é que ele era doido para arrumar o esgoto da cidade. De repente, ele fez isso para deixar a última coisa que ele fez como prefeito. Eu penso assim, mas eu não sei. Certo. Às vezes pode ser o que minha mãe fala, né? O mal vem para bem. Então, seria isso? Então tá bom. A senhora foi até BH renegociar o contrato? Quais os termos queria renegociar? Quais eram os termos que estavam em discussão?
Olha, quando nós fomos lá renegociar o contrato e nós vimos que a gente não ia dar conta, que a Copasa estava irredutível, eu bati o pé lá e falei, então, vocês dão um tempo para a população não pagar, durante um tempo. E isso nós conseguimos. A população ficou sem pagar até eles começarem a mostrar serviço. E eles aceitaram. Começou em 2009 essa falha, assim, essa falta na cobrança, digamos assim? Eu não lembro que ano que foi, mas foi no princípio, que nós batemos o pé, querendo mudar o contrato, e eles, irredutíveis, não queriam. Aí nós fomos e batemos o pé, e aí eles foram, e eu falei, então tá. Então, vocês deixam a população ficar sem pagar um tempo até vocês aparecer o serviço. E eles foram e aceitaram. O período, a senhora não sabe? Não lembro. A gente tem 12 anos, isso eu não lembro. Mas está nos anais da casa lá da prefeitura. Certo. Alguém acompanhou a senhora nessa visita a BH para tratar sobre esse contrato? Acompanharam os meus secretários. Secretários. Teve mais alguma outra pessoa, fora os secretários? Na época, eu não sei se o Elmiro foi comigo, como deputado, eu acho que foi. Uhum. A próxima pergunta seria até essa, se o irmão da senhora estava presente. Eu sei que essa cobrança, no momento, a tarifa de esgoto, a população não pagou. Por quê? Eu bati o pé lá, querendo resolver, e eles foram e aceitaram. Certo. A próxima pergunta seria até se o irmão da senhora estava presente. Eu acho que sim, eu não lembro. Mas tem isso nos documentos da prefeitura, porque certo. A gente assinava. Uhum. Não, tudo bem. É só para a fim de 12 anos, esclarecer aqui. Eu estava viajando, eu nem olhei nada do que, sabe? Eu estou falando aqui o que eu lembro. Sim, eu entendo. E tem até uma matéria aqui, de fevereiro de 2009, que consta que o irmão da senhora, né, atual deputado estadual, estava presente nesta reunião. Ele me ajudou muito nessas coisas. Então, assim, qual foi o momento... vou deixar mais para frente um pouquinho. Qual o teor da conversa, assim, mais em específico, nessa reunião? Era o que eles não estavam mesmo cumprindo, que a senhora, de forma enérgica, foi citada ontem pelo Arnaldo, ele disse ontem que a senhora foi enérgica, ameaçando, não seria rescindir, mas desfazer o contrato. Né? O que mais, assim, de específico mesmo? Vocês não estão cumprindo isso, do que foi assinado. O que seria? Tem lembrança? Isso aqui foi no princípio, e aí nós fomos e pedimos que cortasse de imediato, porque eles iam cobrar a tarifa do esgoto. Então, uma das coisas que nós pedimos foi isso. Então, não cobrar tarifa sem fazer o tratamento. E outra coisa foi a negociação que eles não queriam mexer em nada do contrato. Aí eu falei, o que vocês vão poder fazer, então, por partes? Foi a hora que eu consegui a continuação da Fátima Porto, a reforma do Mocambo, a reforma da Lagoa Grande. O irmão da senhora, na época, estava presente, ele conseguiu colaborar de alguma forma? Muito. Pela presença dele ali? Uhum. Conseguiu, sim? Conseguiu. Ele era deputado na época. E quanto tempo depois, assumida a gestão, vocês perceberam que o contrato não era justo, né? que viram que deveria ir até a sede em BH para renegociar isso? Não, foi logo no princípio, nós já reunimos, porque nós achamos o contrato muito pesado, era muito caro, a gente sabia disso, foi o que nós fomos lá negociar, ou então a gente ia acabar com o contrato. E aí, a hora que nós vimos o tanto de coisa que tinha que pagar, aí nós não conseguimos, aí desistimos. Tanto é que tem tanta gente tentou acabar com o contrato, até o Ministério Público tentou e não conseguiu.
o Pedro Lucas com as assinaturas dele, o próprio Arnaldinho ajudou, né? Ele era advogado, mas não conseguiu. Até hoje ninguém conseguiu. Depois do Pedro Lucas veio o José Eustáquio. Foi o José Eustáquio? Não conseguiu também. Então é difícil. O doutor Arnaldo, que esteve aqui ontem, ele disse que de 2008 a 2010 estava previsto um contrato que seria feita a cobrança da taxa de esgoto, tá? A partir de 2010, em tese, a Copasa estaria inadimplente, o que poderia ter sido causa para romper o contrato. A senhora concorda com isso? Até porque, a partir de 2010, continuou sendo cobrada essa taxa de esgoto, sem ter o esgoto tratado. Uma época, eu bati o pé lá e consegui que a população não pagasse, tá? E aí, depois, começaram a pagar. Mas, igual eu falei, na nossa administração, eles seguiram o contrato, sabe? Eles foram fazendo tudo que o Antônio e que a Copasa falaram que ia fazer, então eles estavam seguindo. Só no finalzinho que eles foram amaciando, que nós fomos lá, batemos o pé, e aí eles foram e falaram que era por causa das licitações das empresas que iam vir, a própria Copasa que... Certo. E aí é por isso que demoraram. Então, assim, se estava previsto um contrato que de 2008 até 2010 deveria ser cobrado a taxa de esgoto, mas a senhora, em reunião na capital, conseguiu que isso não fosse cobrado. Então, esse valor não foi pago? Um tempo só, não foi, eu não lembro a quantidade, o tempo que foi, mas eu consegui a isenção para a população não pagar. Não sabe o tempo. Não sei o tempo, mas está escrito nos anais da casa lá que vocês podem olhar. Tudo bem. E repita para nós que por que o contrato não foi rompido na sua gestão após essa ida BH? Fica à vontade. A decisão, por que nós somos favoráveis ficar com a Copasa? Certo. Não que a gente queria, porque nós achamos que o contrato era pesado, que era tudo muito caro, que a população ia ficar tendo que pagar muito, mas se rompesse, tinha que devolver 9 milhões que o Antônio do Vale recebeu, a multa do contrato pelo rompimento, a indenização pelo sistema de tratamento de água, que já existia na cidade, que já era a Copasa que fazia o tratamento de água. Aí o Antônio foi e fez tudo num contrato só, a água e o tratamento do esgoto, da coleta do esgoto, já existia da cidade, e fora o investimento da rede de abastecimento de água, na rede de esgoto e no tratamento de esgoto. Então, a gente não ia ter dinheiro para fazer isso tudo, entendeu? Por isso que nós acabamos aceitando a Copasa. E o principal, a prefeitura não daria conta de fazer esse tratamento sozinho. Não tinha estrutura para isso. Tudo bem. Pelo que consta das notícias, né, as obras de prolongamento da Avenida Fátima Porto foram iniciadas após a ida da senhora em Belo Horizonte na Foi companhia, quando né? nós batemos o pé e conseguimos a isenção para o pessoal não pagar tarifa. Certo. E também essa é a continuação da Fátima Porto, até lá no Colina, o Mocambo, a reforma e reestruturação do Mocambo e da Lagoa Grande. Então, a senhora teve participação nisso, né? No firmamento, digamos assim, desse contrato para o prolongamento da terraplanagem de 2 quilômetros da Fátima Porto, né? A obra que foi iniciada em 2009 e ela foi finalizada em 2013, já na gestão do Pedro Lucas. Uhum. Ela, no caso, ficou parada por 10 meses, que após aditivo da prefeitura, ela foi concluída. Por que a Copasa não concluiu, porque a Copasa não cumpriu esse acordo em entregar a obra, né, a
apenas com recursos dela, e teve que ainda participar de um recurso de mais de 85 mil do município? Olha, quando eu consegui a canalização da Fátima Porto, por exemplo, a Copasa fez o prolongamento. Aí eu consegui a canalização da Fátima Porto. Eu consegui até um certo ponto. E, na época, eu ganhei do Anastasia a continuação. Deixei na prefeitura. Mas aí o prefeito passou tanto tempo que nós perdemos, infelizmente. A senhora sabe de alguma outra cidade em que a concessionária de serviço público, né, no caso a Copasa, firmou o contrato com a prefeitura para executar serviços que não estavam previstos no contrato da concessão? No caso, até dessa continuação aí da Fátima Porto e outras demais? Com certeza eles devem ter feito isso, obras para todas as cidades que estavam com eles. Eu penso, né? Porque nós batemos o pé e conseguimos isso porque a gente queria acabar com o contrato e não teve jeito. Então, vocês vão fazer alguma coisa para a cidade. A senhora acha que é interessante, em caso de descumprimento de contrato, uma empresa tentar... como é que seria a palavra? Desculpa. Compensar de uma outra maneira que não seja previsto no contrato? Não, você está achando que as obras foi para compensar? Não, aquilo ali é porque nós não conseguimos mesmo acabar com o contrato, porque a gente viu que a prefeitura não conseguia seguir as obras. Mas se a empresa não estava interessada em compensar, por que ela fez uma obra que não estava prevista no contrato? Porque nós batemos o pé e falamos, já que é assim, então vocês vão fazer alguma coisa para a cidade. Foi a hora que eu bati o pé. Então, logo, por não cumprir o contrato, está inadimplente, na cobrança da senhora em BH, eles tentaram compensar de outra maneira. Mas até então eles não estavam descumprindo o coisa, porque isso foi no princípio. No meu mandato, eles estavam cumprindo tudo que estava no contrato. Foi só no finalzinho que desbandou, que eles amoleceram, igual eu expliquei para vocês. Acho que eu entendi. Então, assim, por achar que o contrato estava injusto, estava sendo muito oneroso, muito elevado, muito caro para o município, para a população. Na tentativa de readequar isso aí, a Copasa apresentou essa readequação. E aí nós batemos o pé e falamos, então vocês vão ter que fazer alguma coisa para a população. E foi isso que eles fizeram. Foi o que nós pedimos. Esse serviço, todo serviço, eles foram fiscalizados por quem? Tinha uma comissão de engenheiros da prefeitura. E a Copasa, por que ela aceitou esse serviço? Foram vocês que apresentaram, tem esse serviço aqui para fazer, colocaram como opção para eles, caso eles não aceitassem o cancelamento do contrato? Não, tudo que estava sendo feito, a nossa comissão reunia uma vez por mês para ver o que a Copasa deixou de fazer, o que a Copasa fez, tudo estava sendo fiscalizado. Então, a Copasa aceitou fazer esse serviço através de opções que vocês levaram. É nós que levamos. Vocês levaram, nós temos essa demanda aqui, acabou aceitando. Uhum. Entendo. Lembra do valor que foi pago por essas obras? Não lembro. O irmão da senhora, Eumiro Nascimento, ele tinha algum conhecimento do contrato de concessão da Copasa? Não. Ele foi vice-presidente da Copasa, mas eu já tinha saído da prefeitura, tinha 1 ano. Não tem nada a ver o Eumiro com a minha administração lá de Copasa. Não, sim, mas por ele digamos assim, por ser uma pessoa pública do momento, atual deputado, ele tinha conhecimento desse contrato? Não, até porque ele foi também a BH com a senhora, então ele tinha uma noção. Ele tinha, mas tanto é que ele foi lá ajudar a bater o pé com a Copasa. Ele foi lá então ele tinha uma noção do contrato, viu que também era muito elevado para a cidade. Certo.
Ele foi lá para tentar me ajudar a tentar desfazer, para ver o que eles podiam fazer para melhorar para a cidade. Nessa ida a BH, em 2009, né, já no início, ali em fevereiro do seu mandato, a senhora disse que foi lá para tentar para Renegociar o contrato do Antônio. Certo. Houve alguma negociação de cargo na época? De cargo? Como assim? Não, cargo em alguma companhia, em alguma área, autarquia, sociedade mista, algum cargo de indicação? Não. Teve? Não estou entendendo o que você está perguntando. Nessa reunião com os dirigentes da Copasa, as pessoas responsáveis administrativamente para negociar esse contrato que estava elevado, a qual a senhora foi lá? Foram os técnicos da Copasa e nós, da prefeitura, a equipe da prefeitura. Juntamente com seu irmão. É. Houve, na época, também alguma negociação de cargos? Não. Porque, como a Copasa e várias outras, CEMIG, possui cargos que são para indicações. Houve algum pedido nesse sentido? Não, de forma alguma. Certo. Sobre o contrato da terraplanagem, houve também houve licitação? Isso era tudo deles. Era tudo a Copasa que fazia a licitação. Foi a Copasa que executou. Certo. Então, por que será que a Copasa não finalizou essa execução da Fátima Porto, por exemplo? Depois de 10 meses parada... Igual eu falei aqui, só faltou um pedacinho para asfaltar, que a prefeitura pagou da própria prefeitura. Do próprio orçamento. E estava previsto que a prefeitura pagaria do próprio orçamento essa finalização? Estava para a gente já acabar tudo, para ficar tudo, entregar para a população, ela arrumadinha. O senhor Miro, ele tem alguma qualificação técnica na direção de autarquias? No caso da época, a Copasa? Não. Ele era deputado na época. O que levou o mesmo para ser vice-presidente da Copasa? Ele foi convidado pelo governador, mas não sei, eu já tinha 1 ano que eu quero esclarecer isso bem. Sim. O Elmiro não tem nada a ver com a negociação da Copasa. Ele foi me acompanhando como deputado, e aí ele foi convidado pelo governador da época a ser vice-presidente da Copasa. Ficou pouquíssimo tempo, porque eu imagino que ele viu que vice-presidente não faz nada, igual vice-prefeito, não tem acesso a nada, então ele saiu, ficou pouquíssimo tempo lá. Eu imagino isso, mas não sei por que ele saiu. Tudo bem. A nomeação dele teve algo a ver com o não rompimento do contrato ou com a celebração dessa terraplanagem? Não tem nada. A senhora acredita que não? Não. Tudo bem. Isso eu já tinha saído da prefeitura, já tinha 1 ano. Não, sim. Entendo perfeitamente. Tem nada a ver com a Copasa. Tem a oportunidade para a senhora esclarecer a todos, porque não parte da gente isso, não parte de nós isso, mas assim, da população em geral, fazer essa ligação, né? Elmiro, vice-presidente Copasa. Mas isso eu já não quer dizer que... Eu quero falar bem claro. Eu já tinha saído da prefeitura, tinha 1 ano. Certo. O governador convidou ele para ser vice-presidente. Ele ficou lá pouquíssimo tempo. Eu imagino que é porque vice-presidente não faz nada, então ele não gostou, saiu. Certo. Momentos atrás, a senhora disse que o Patos de Minas não tinha a condição de operar todo o sistema de água e esgoto. Foi no seu mandato, foi realizada alguma visita em alguma cidade? Porque nós aqui na nossa região temos vários exemplos, né? De cidades pequenas até de grande porte. Os técnicos que trabalham nisso. Não foi estudado durante seu mandato para que a gente conseguisse ser independente nesse sentido, não contasse com a Copasa ou com alguma outra empresa que apresentasse mais acessível? Os técnicos da prefeitura foram visitar várias cidades que faziam o tratamento da água e do esgoto por conta própria.
só que eles tinham estrutura, sabe? E nós aqui não tínhamos. Na época, né? Uhum, certo. Algo que a senhora quer acrescentar, queira falar? Não, só assim, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Tudo que vocês me perguntaram foi o que eu sei. Os números que eu não consigo lembrar estão nos anais da Câmara, da Prefeitura. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, ou se vocês quiserem perguntar as pessoas que eram da minha equipe, estejam à vontade. E foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Muito certo. obrigada. Presidente, fico satisfeito aqui. Obrigado, vereador Zé Luiz. Só porque nossa convidada aqui, nossa depoente, nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, tá? Uhum. Para depois a gente voltar, porque há mais questionamentos a serem feitos pelos colegas. Pode ser? Estou aqui à disposição, fiquem Tá, à ok. vontade. Tá? Obrigada, viu? Então vamos ao intervalo de 10 minutos.
Solicito Estou meio gripado hoje, mas é gripe só, resfriado. Foi feita a permuta, foi o seguinte. Pouco desse dinheiro, mas ele já era destinado Sim, para a senhora pagar respondeu. isso, Correto. isso e isso. Então, bom. Em algum momento, a senhora, como vice, no mandato dele, a senhora chegou a assumir o município como Sim, prefeita? Sim. ele viajou uma época, eu não lembro que ano que era, mas eu fui prefeita durante uns 20 dias. Tá ok. Eu gostaria, assim, de saber uma colocações de nomes. O senhor Aécio Neves e o saudoso cunhado da senhora Nelson Neves, é só uma combinação de nome ou tem algum parentesco? Não, tem parentesco, mas muito de longe. Eu acho que não é assim. Eu até arrisco mais. Essa desgraçada, a senhora se referiu num programa de horário político da senhora que a senhora própria iria rescindir o contrato. Só tem essa lembrança? Eu tentei também quando eu era prefeita, só que a hora que nós sentamos e vimos qual que era a situação da prefeitura naquela época, nós vimos que não tinha condição. Sim. Naquela época era totalmente diferente da época de hoje. Tá? Correto. Então, voltando aos meus questionamentos, então quer dizer o seguinte, a população patense, será que a de Divinópolis, Nova Serrana, me parece que ter coragem, um prefeito bater na mesa e falar, eu não quero mais esse contrato, ou rescindir, não sei se vai ser com ela novamente, em certo ponto. Das nossas cidades vizinhas aí, uma coisa que isso eu sempre falo, está lesando a população. Isso aí está tirando, como eu já disse, eles falam, água, tudo é educação, é saúde, concordo. Mas está tirando a saúde dos nossos patentes aí, metendo a mão no bolso do nosso povo aí, o qual não pode deixar. Como eu já disse agora, o seu prefeito atual aí, ele que se prepare, porque mas que reconvocasse o senhor Antônio do Vale, porque eu acredito que, pelo andar das coisas, da carruagem, quem vai, eu acredito que esse senhor faltou com a verdade nessa casa aqui. Ou então, ele que traga um atestado médico para falar aí para a gente o tanto esquecimento que esqueceu, porque eu vou ser franco para a senhora presidente, nunca ouvi tanta mentira num depoimento daquele jeito, um esquecimento. Então, fica aí de fazer a reconvocação. Devolvo a palavra, senhor presidente. Posso falar? Posso? Depoimento. O outro depoimento foi completamente esquecido. Eu acho que a senhora esqueceu muito pouco. Foi muita, como se diz. Passo a palavra ao relator, vereador José Eustáquio de Faria Júnior. Dino Coelho, Rogério Borges Vieira, Marcos André Lamy, Marcelo Ferreira Rodrigues e Waller Eustáquio Dias para comporem a comissão encarregada de acompanhar a gestão do contrato, programa, celebrado com o Estado de Minas Gerais, especialmente na fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dia 20 de agosto de 2009. Da mesma forma, eu faço um requerimento. Eu creio que o município de Patos de Minas assinou um contrato de empréstimo bancário, de financiamento, como anuente, né, de Patos de Minas. Ou melhor, né, o recurso seria destinado ao município. Qual que foi o objetivo do município assinar esse contrato como anuente? Esse dinheiro foi destinado para qual obra, se houve obra, ou para qual destinação que
que foi realizada? Esse empréstimo acabou que ficou a Copasa que pegou ele, entendeu? Para fazer as obras tratava do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Bom, durante o governador do estado, para assinar esse contrato, e o Elmiro, como deputado, depois ele foi nomeado aí, né, como vice-presidente da Copasa. Ele já falou alguma vez para Vossa Senhoria da insatisfação dele com os serviços prestados pela Copasa no município de Patos de Minas? Não, todo mundo hoje em dia, todos os moradores de Patos atualmente estão insatisfeitos com o que está acontecendo em Patos. Eu acho que ele também deve estar, né? Mas eu nunca, assim, comentei isso com ele. Como vice-presidente da Copasa, ele tomou alguma atitude em relação à prestação de serviços da Copasa em Patos de Minas? Eu não sei, mas eu sei que ele ficou muito pouco tempo, porque ele viu que, como vice-presidente, ele não conseguiria fazer nada. Então, contrato, ele tem muito a nos esclarecer e, por isso, eu requeiro a Vossa Excelência que convoquemos ele também para prestar esclarecimentos a esta comissão parlamentar de inquérito. Deferidos, vereador Eustáquio, a comissão encaminhará para ele vir prestar Foi recursos provenientes da Copasa. foi assim, eles estavam preparando, a prefeitura desapropriou aquele... E que não houve a finalização da obra para o outro lado, sentido JK. A verba era destinada somente para aquela obra? Somente até a colina lá, só naquele lado. Na última campanha eleitoral, Vossa Senhoria ressaltou que, na sua época, foi deixado dinheiro em caixa para terminar aquela obra do córrego ali, do Monjolo, né, da Fátima Porto, sentido a JK, e que deixou dinheiro em caixa, e o próximo prefeito, salvo engano, Pedro Lucas, não terminou essa obra. Realmente existiu esse dinheiro, e esse dinheiro era proveniente também da Copasa ou recursos não tinha estaduais? Nada a ver com a Copasa mais. Isso daí era um dinheiro que eu consegui com Anastasia, governador na época. Eu consegui essa verba para ele. Lucas, eu não sei por que não continuou a obra, demorou. Eu não sei se perdeu a verba, porque tem prazos, né? Se você não usa ela num prazo X, você perde. Eu não sei o que aconteceu que ele não usou. Vereador, obrigada a todos os demais aqui da comissão da CPI, obrigada aos vereadores presentes. Daquele esgoto que tem dentro das fazendas da sua família? Da minha família. Tenho e não tinha sido resolvido, porque a nossa fazenda é em nome dos meus filhos e meu nome, e aí o meu filho foi sócio de uma pessoa, e aí estava em fase de juízo, sabe? E aí agora já resolveu, a Copasa já está até lá dentro da minha casa já fazendo. É nosso que não é fácil, né? Então, obrigada por tudo. Quero deixar bem claro, assim, que eu admiro muito, primeiro como mulher, né? Obrigada. Depois, assim, mulher que já ocupou cargos públicos. E eu fico feliz de estar aqui, depois de 12 anos que eu passei nessas cadeiras aqui. Eu espero que vocês trabalhem bem para o nosso município. Dá um beijão.
Solicita a CPI, aos membros da CPI, amanhã, às 13h30, nós teremos mais 2 oitivas, ok? Obrigada.